Muito bom. Então, é um prazer estar aqui. Nós vamos começar a falar hoje a respeito de retrato em fotografia. Eu separei 5 fotógrafos para comentar com vocês. É assim, coisas variadas, mas acho que é interessante, dá para a gente discutir e aprender algumas coisas. A primeira coisa, o conceito. Né? O que é um retrato? Olha, acho que dá para a gente falar assim: retrato é uma pintura, é uma fotografia, é um desenho, é qualquer representação artística de uma pessoa. O retrato mais famoso, pelo menos no Ocidente, é a Mona Lisa, a Gioconda, do Da Vinci, como os italianos chamam. Mas é claro que se você precisa de uma fotografia para um documento, o RG, o passaporte, aquilo também é um retrato. Mas não é exatamente disso que a gente está falando. A gente está falando naquilo que é uma fotografia de uma pessoa que tem alguma intenção de ser uma representação artística daquela pessoa. Na história da fotografia, na história da arte, é muito comum a gente encontrar essa frasezinha que eu coloquei aí embaixo. Os fotógrafos aprenderam com os artistas plásticos a famosa regra dos terços, assim como os cineastas e o pessoal que trabalha com televisão. Aquela regra dos terços é uma regra relativamente simples, usada para a organização dos retratos. E a gente já vai dar uma olhada nisso assim. Mas antes, eu gostaria de fazer um comentário, que é uma coisa muito particular. Eu acredito nisso, não é todo mundo que pensa como eu. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que é muito comum, se fala muito. Quando a gente está ouvindo, conversando, falando sobre fotografia, arte, é comum que as pessoas digam assim: os fotógrafos aprenderam com os artistas algumas poses, e os fotógrafos usam ideias dos artistas, dos pintores principalmente, para representar, para fazer a fotografia contemporânea. Eu acho que isso é verdade, em grande medida. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Imagine uma mãe, uma senhora com uma criança. De quantas maneiras uma senhora, um homem, uma mulher podem segurar uma criança? Vocês percebem que são algumas formas que a gente tem para segurar uma criança? Ninguém vai pegar uma criança e segurar pela perna, assim, deixar o bichinho pendurado. Isso não tem sentido. Então, quando falam que os fotógrafos aprenderam com os artistas algumas poses, eu concordo, porque essas são as poses possíveis. Essas são as poses que o corpo humano aceita, que a sociedade leva aquilo como a fundo, sabe? Não dá para uma senhora segurar uma criança de qualquer jeito. Então, tem lá o seu jeito de segurar uma criança. Os artistas plásticos usavam isso e os fotógrafos também. Então, essa ideia de copiar não me parece uma coisa muito correta, vamos dizer assim. E isso vale para tudo quando você pensa em fotografia e a arte, principalmente a pintura. Então, não tem muito jeito. São posições em que o corpo humano fica melhor. Então, acho que é bom a gente pensar nisso. Vamos dar uma olhada. Aqui a Mona Lisa, a Gioconda, e realmente é um quadro muito interessante, muito enigmático, e por isso que a Mona Lisa faz sucesso, pelo menos no Ocidente, há 600 anos quase. Então, é um quadro muito bonito, muito interessante e impactante. E percebam que ele é relativamente pequeno, tem 77 por 53 centímetros. Então, não é um quadro muito grande. Vamos ver o que mais que a gente aprende. Veja essa pintura do Rubens, de 1577. É uma senhora, né, os olhos no terço superior, as mãos numa posição confortável. Né, e isso é usado na fotografia também. Muitas fotografias, principalmente de senhoras, mulheres, têm as mãos bem comportadas, como o Rubens pintou nessa situação. Hoje em dia, coisa mais contemporânea, a mulher pode estar segurando um celular, pode estar segurando um cigarro, ou coisa assim. Mas uma tendência no retrato é que a pessoa encontre posições confortáveis. Vamos ver. Olha esse Van Gogh, esse autorretrato do Van Gogh. Os olhos na parte superior, no terço superior. E uma outra coisa que acontece muito na pintura, e também na fotografia, é que as costas da pessoa estão voltadas para a região menor no quadro e os olhos voltados para o lado maior, onde tem mais espaço. Nesse caso, o Van Gogh olha na direção de quem está observando a obra. É uma das coisas que acontece também na fotografia. 2 retratos do Picasso, de períodos diferentes, de estéticas bem diferentes, mas perceba
que no quadro da direita, o personagem está mais centrado. No da esquerda, ele está um pouquinho deslocado e os olhos voltados para a região maior da pintura. Os autorretratos do Picasso, aos 15 anos e aos 90. É interessante observar como é que o Picasso se enxergava aos 90 anos ou como é que ele queria aparecer aos 90 anos. Eu não sei se o Picasso se enxergava dessa forma, mas o fato é que ele se mostrou dessa forma. Picasso entrou na Academia de Artes de Madrid com 14 anos. Pessoas muito mais velhas, muito mais experientes, não conseguiam entrar. Mas o Picasso era gênio. Eu não sou especialista em arte, longe disso, mas eu considero o Picasso o maior artista do século XX. Acho um cara genial. Vamos mais um pouco. Quero chamar a atenção, principalmente para quem é mais inexperiente, para quem está começando na fotografia ou começando a se preocupar mais com retrato. Existem alguns enquadramentos para se fazer retrato. É claro que a gente tem que ter liberdade. Isso pode mudar, a perspectiva pode mudar. Mas, veja lá, corpo inteiro, que é uma coisa bastante óbvia, o plano americano e o meio corpo. Meio corpo você fotografa a pessoa do umbigo para cima. Perceba que as mãos não aparecem. O plano americano tem esse nome porque vem do cinema americano, principalmente dos filmes de Velho Oeste, de Bang Bang. Esse enquadramento é o enquadramento que os cineastas usavam, ou usam, quando querem filmar um duelo. Porque com esse plano americano, ele consegue enquadrar o personagem do chapéu, vamos dizer assim, até o joelho. E do chapéu até o joelho, ele inclui o revólver, o coldre com o revólver. Então, isso é muito usado no cinema de Bang Bang, né, os duelos. Então, aí 3 enquadramentos, 3 maneiras da gente enquadrar no retrato. Como é que você passa de um para outro? Tem 2 maneiras, basicamente. Ou você se afasta, se você tem uma objetiva fixa, você vai mais para longe para ter corpo inteiro e mais para perto para ter meio corpo, ou você usa uma objetiva do tipo zoom. E essas objetivas do tipo zoom têm ângulo diferente. O ângulo de campo, aquilo que ela fotografa, muda. Então, 3 enquadramentos. Aqui tem mais 3. O plano médio, o primeiro plano e o close. Esse plano médio e primeiro plano é muito usado na televisão. Por exemplo, nos jornais. Está lá focalizando, enquadrando o jornalista que está falando num plano médio. Se a notícia muda, se o impacto tem que ser maior, o câmera aproxima, faz um primeiro plano ou mesmo um close. Uma dica que eu quero dar para vocês é a seguinte. Quando a gente começa a se aproximar muito, principalmente quando a gente usa uma lente fixa, você vai se aproximando, vai reduzindo a área fotografada e a pessoa fica maior. Mas a gente deve evitar chegar muito perto. Porque quando a gente chega muito perto, a perspectiva do rosto muda. O rosto pode ficar estranho. Eu diria mais, vai ficar estranho se você fotografa muito de perto. Quando a gente faz um selfie, né? Você está aqui com o teu celular, quando a gente faz um selfie, a distância entre a câmera e o rosto do fotografado é o tamanho do braço. E nessas circunstâncias, o nariz sempre fica muito desproporcional. O nariz fica muito maior do que as orelhas, do que a boca, do que os olhos. Então, fica uma imagem um pouco caricata. Não é legal. Se você tiver que produzir um close, é melhor você fotografar 3 metros, 4 metros de distância da pessoa e ampliar com uma lente zoom ou com uma teleobjetiva. Se você não tem essa possibilidade, é melhor fotografar de longe e depois você corta a imagem num editor, mesmo no celular. O que eu chamo a atenção é não fotografe muito de perto, porque fica esquisito. A perspectiva depende da posição da câmera. Tá legal? Veja que interessante essa matéria. Efeito zoom faz pessoas acharem nariz feio e gera onda de rinoplastias. Parece loucura. Quem me mandou essa matéria da Folha foi meu amigo Antônio Casale, meu querido amigo e muito bom fotógrafo. Casale achou isso na Folha, me mandou, eu não tinha lido, mas achei uma coisa interessante. Como as pessoas estão fazendo muito selfie, né, elas estão se fotografando de perto e aparentemente ficam com o nariz muito grande. Então, é só para chamar a atenção de vocês para esse detalhe. Não faça close se aproximando muito do retratado. 3 metros, 4 metros é o ideal. Qual objetivo é bom para fazer isso? São várias. 80 milímetros, 90 milímetros, 100 milímetros.
objetivas com essas distâncias focais são legais para fazer um retrato. Você pode chegar um pouco mais perto, um pouco mais longe, mas se você quer fazer um retrato com uma objetiva de 50 milímetros, um retrato mais fechado, é melhor fotografar de longe, vai aparecer muita coisa que não te interessa, mas depois você corta. Tá bom? Vamos ver os fotógrafos. O primeiro que eu selecionei é o Edward Weston, que nasceu em 1886 e morreu em 58. O Weston foi um grande fotógrafo americano. Eu acho excepcional. Né? Ele fazia paisagens, né? Fazia cenas até industriais e fez retratos. E eu selecionei alguns retratos para mostrar para vocês. O Weston não era um cara de formação muito técnica, mas ele era um grande fotógrafo. Depois eu vou compará-lo com o Ansel Adams, que era um fotógrafo, já vamos falar nisso, muito mais técnico do que o Weston. Mas eu gosto mais do trabalho do Weston. Olha aqui. Ó. Essa é a Tina Modotti, uma fotógrafa italiana com quem o Weston foi casado. Ele fez essa foto em 1924, quando eles moravam no México. E a Tina está recitando. Ela está recitando uma poesia e o Weston a fotografou. Percebam que é uma foto escura, mas ela não tem muito contraste, não tem uma variação tonal muito grande. Né? Tem uma região bem escura, quase dá para dizer que é preto, mas a imagem não tem branco. Então é uma imagem de contraste mais baixo. Eu gosto bastante desse retrato, acho interessante, né? Esse ponto de vista, essa perspectiva, acho bem legal. Vamos ver mais um. Esse é o Manuel Galvan, amigo do Weston. Ele fez no mesmo ano, 1924. É uma foto externa, no sol, aquela luz muito contrastada do México, e o Galvan estava atirando com um revólver. A gente percebe que ele está com os olhos fechados, como se estivesse fazendo pontaria. Eu gosto do enquadramento, acho que é uma coisa diferente, esse perfil, não perfil completo, um meio perfil, mas eu acho muito interessante. E se a gente olha de perto, você vai perceber que a pele do Galvan é bem marcada, porque ela é mesmo e porque a luz realça essa porosidade, essas rugas. Então, segundo retrato do Weston. Aqui é Naui Olin, 1923. Essa moça era uma atriz mexicana e esse nome é um pseudônimo. Ela tinha um outro nome que eu me esqueci. É um retrato feito ao ar livre, com luz dura. Percebam que tem uma projeção de uma sombra forte aqui. O sol provavelmente vem aqui em cima, ó, mais ou menos a 45 graus, e dá essa projeção aqui embaixo do nariz. Acho um retrato muito bonito e bem cortado. Né? Vocês percebem que ela tem olhos claros, né? Tem um nariz bem reto. Acho uma fotografia bonita, diferente. Agora, Frida Kahlo. Frida Kahlo, vocês conhecem, artista mexicana importante, teve uma vida muito complicada, aqui com roupas tradicionais mexicanas. Tem esse retrato e esse aqui. Né? Dois retratos da Frida Kahlo. Nesse segundo, eu acho ela um pouco triste. Aqui ela está um pouco mais pensativa, altiva, mas aqui ela está mais triste. Os dois retratos do Weston são bem bacanas. Frida Kahlo. Aqui é o Diego Rivera, com quem a Frida Kahlo foi casada. Diego Rivera, grande pintor muralista mexicano, amigo do Weston também. Fotografado de baixo para cima, com sombras muito marcadas. Isso significa que o Weston tinha coragem. Né? Ele não queria uma luz muito redondinha, muito bonitinha, sem sombra nenhuma. Ele corria riscos. Né? E tinha resultados interessantes. Eu nem vou dizer que é um retrato excepcional, mas é importante a gente entender que o Weston arriscava. Acho que vale a pena, não que você vá fazer isso, porque você pode não gostar, nem eu gosto muito, mas saber que ele arriscava. Então, o Diego Rivera. Uma curiosidade. O Diego Rivera e o Weston fizeram juntos um trabalho. O Weston fotografou e o Diego escreveu um trabalho sobre as pulquerias. Pulquerias eram bares modestos para a classe operária que vendiam uma bebida mexicana chamada pulque. Daí, pulquerias. É um trabalho bem interessante. As fotos do Weston são bacanas. O Stravinsky, grande maestro, compositor, fotografado pelo Weston em 35. Perceba, por que eu mostrei? Veja, os olhos no terço superior, os ombros, as costas, vamos dizer assim, do lado mais fechado do retrato, e o rosto e os olhos voltados para a área mais aberta do retrato. Então isso é mais ou menos clássico. Poxa, mas fotografou com os óculos para cima, em cima da testa. Não tem importância. Ele deve ter feito algumas fotos.
Eu já vi outras da mesma série, mas eu acho legal ele tomar coragem, né? Fazer assim, e ficou um retrato diferente, bonito, interessante, como nós vamos ver outros. Então, o Stravinsky. Eu vou mostrar 2 retratos do Stravinsky. Esse e um do Arnold Newman, que eu gosto mais do que desse aí. Aqui o José Clemente Orozco, poeta mexicano, também um rosto assustado, tenso, com óculos grossos, né? Óculos de miopia forte. E o Weston fotografou o Orozco com os óculos, não tem problema nenhum. Também é uma imagem de contraste mais baixo. Você veja, não tem preto muito fechado, nem branco. A camisa dele, a gola da camisa, é um cinza, longe de ser branco. Eu gosto desse retrato também. E bem fechado. Bom, agora nós vamos mudar para o Ansel Adams. O Weston e o Adams eram amigos, dá para se dizer isso. Se visitavam, falavam sobre fotografia. O Weston, um pouco mais novo, 12 anos, mais novo. E o Weston tem uma história muito importante dentro da fotografia americana e mundial. Porque, além de ser um fotógrafo bastante talentoso, fotografou muito nos Estados Unidos, nos parques nacionais, principalmente na costa oeste americana, ele foi um grande escritor. Ele escrevia muito. Ele, tecnicamente, é um cara muito preparado. Escreveu um monte de livros, tem alguns no Brasil. Eu até tive a oportunidade de traduzir 3 livros do Adams. A câmera, o negativo e a cópia. Então, fiquei 3 anos fazendo isso. Mas ele é um craque na técnica. Vou mostrar os retratos. Olha aqui, ó. Essa imagem ele fez no campo de Manzanar. Manzanar é plantação de maçã, né? Manzanas, Manzanar, macieiras. Durante a Segunda Guerra Mundial, depois que os japoneses atacaram Pearl Harbor, que era a base americana no Havaí, em dezembro de 41, os americanos ficaram com muito medo que os japoneses que viviam nos Estados Unidos, principalmente na costa oeste, do lado do Pacífico, pudessem tomar ações contra os Estados Unidos, de espionagem, de terrorismo. Então os americanos fizeram uma coisa que até hoje pega muito mal lá. Eles confinaram famílias japonesas. Muitos já eram nascidos nos Estados Unidos, mas milhares de pessoas foram para campos de concentração. Evidentemente, não era um campo de concentração nazista, como a gente tem aquela ideia. As pessoas tinham suas pequenas casas, as crianças iam à escola, tinham comida, trabalhavam na agricultura. Mas o fato é que ficaram presos durante 2 anos ou 3 anos, em alguns casos, né, confinados. E o Adams teve em Manzanar e fez um trabalho muito interessante. Eu conhecia pedaços desse trabalho, fragmentos. Só recentemente é que eu tive acesso a um PDF do livro do Adams sobre Manzanar, fotografias e texto. E eu fiquei contente e fiquei muito impressionado, principalmente com o texto dele, que é sempre bom, que eu já conhecia, mas falando sobre a vida no campo. Então esse é um dos prisioneiros de Manzanar. Esse é outro. Né? Olha que retrato bonito. Um retrato mais aberto. Acho que esse é o mais aberto que a gente viu até agora. A pessoa, o rapaz ali no canto, aquela plantação, provavelmente de milho, alguma coisa assim, no campo de Manzanar. A luz ajuda também. Esse é um guarda do campo. O Adams passou uma temporada grande. Ele era amigo do diretor do campo, um dos responsáveis. Então, acho que ele tinha acesso. A Dorothea Lange também fotografou lá. Mas o trabalho dela, para mim, é menos conhecido. Aí, a Georgia O'Keeffe e o marido dela, na época, Orville Cox, fotografados com câmera pequena, uma 35mm, no Novo México, se não me engano. Veja, é uma luz dura, né? E a luz está iluminando os dois. Essa imagem já tem mais contraste. Né? Tem preto dos chapéus e tem branco do céu com as nuvens. E o Adams fez de baixo. Acho uma imagem bonita também. Muito bom, agora vamos mudar. Vamos para agora para um europeu. O Karsh, o Yusuf Karsh. Ele nasceu no Império Otomano. Não sei exatamente o lugar, era uma baita confusão aqui. Onde é a Turquia hoje? E depois ele foi para o Canadá, morou muito tempo no Canadá e acabou morrendo nos Estados Unidos. Eu acho o Karsh um fotógrafo muito talentoso. Ele usava câmeras de grande formato, como essa que você está vendo aí, 8 por 10 polegadas. Deixa eu mostrar o trabalho dele. Olha aí. O Einstein, fotografado em 48.
Segundo dizem, o Karsh usava iluminação artificial, ele iluminava o personagem e ele tinha um interesse muito grande em iluminar as mãos do fotografado. Então é um retrato do Einstein bem simpático, assim, gostoso, agradável de se ver. Esse é o Ernest Hemingway, em 57, alguns poucos anos antes dele morrer, suicidou-se. O Hemingway, vocês sabem, era um escritor americano importante, jornalista, e um sujeito que sofria muito. Viveu um pouco em Cuba, na Flórida, e morreu no centro dos Estados Unidos. É um retrato bonito do Hemingway, bem centrado. Esse é o George Bernard Shaw, autor inglês. Também é uma fotografia icônica, interessante, que segue aquelas regras. Os olhos na parte de cima, os ombros encostados no espaço menor da imagem, os olhos voltados para o outro lado. É uma coisa clássica no retrato. O Bernard Shaw ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e depois ele ganhou um Oscar de cinema, porque ele fez um roteiro do livro dele, o My Fair Lady. Então ele é um cara que ganhou essas duas honrarias. Esse é o Winston Churchill, que vocês conhecem seguramente, primeiro-ministro inglês. Nessa época, acho que ele já não era mais primeiro-ministro, quando esse retrato foi feito. E esse retrato é o que está na nota de 5 libras, atual nota de 5 libras. Dizem, não sei se isso é verdade, porque tem muita mitologia, né? Não dá para saber tudo, verificar tudo. Dizem que ele ia fotografar o Churchill, montou a luz, pôs lá o Churchill no lugar e o Churchill estava com um charuto. E aí o Karsh foi lá e tirou o charuto, o Churchill ficou com essa cara meio invocada e ele disparou. Mitologias, não sei se é verdade. O Fidel Castro, um retrato também em close, talvez o nariz dele esteja um pouco grande, talvez. Mas como está muito de frente, a gente não percebe. Um outro retrato do Fidel Castro mais aberto, né? Eu gosto mais desse, eu acho mais interessante. Karsh, Joseph Karsh. Aqui, o Charles de Gaulle, que foi o general Charles de Gaulle, que foi presidente da França algumas vezes depois da Segunda Guerra. O de Gaulle era um cara muito alto, então se percebe que o Karsh está fotografando meio de baixo para cima. É um cara importante na história da França e na história mundial. Ele foi, talvez, o principal líder da resistência francesa contra os alemães, mas ele estava na Inglaterra durante a guerra. A Madre Teresa, um retrato também bonito, talvez um pouco melancólico, um pouco triste, mas um retrato interessante, assim, acho bacana. O Martin Luther King, importante líder dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, começou nos anos 50 e se estendeu até os anos 60, até os anos 70. Essa foto, o Karsh conta que foi muito difícil, porque ele fotografou o Luther King numa igreja. O Luther King era pastor. E ele estava numa igreja, ia fazer uma preleção, e o Karsh pediu para ele ficar fotografado num canto com uma luz de janela. Mas o resultado é muito bonito. Aqui vocês percebem que tem um pouco mais de contraste. A camisa dele está mais para o branco. É claro que branco em fotografia nunca é branco, é um cinza clarinho. Nem o vestido da noiva é branco, branco, branco. É um cinza claro. O Gorbachev, vocês conhecem, né, que foi secretário-geral do Partido Comunista na União Soviética, antes do desmoronamento, vamos dizer assim, da União Soviética. Um retrato bem frontal, olhando bem de frente, apoiado provavelmente numa mesa, olhando diretamente para o fotógrafo, para o objetivo. O Edward Steichen, fotógrafo americano, e aqui eu quero chamar a atenção, veja que é bem fechado na carona dele, com a barba, e tem um recurso que muita gente usa, que é bem fotogênico, que é o charuto ou o cigarro. E aí, no caso, o Karsh usou, além do charuto, a fumaça, que também é fotogênica. Um dos problemas para quem está sendo retratado é o que fazer com as mãos. Às vezes a pessoa fica meio incomodada, onde eu ponho minha mão, põe no bolso. Então esse recurso de usar o cigarro foi muito utilizado, no caso o charuto. Esse é o Alfred Hitchcock, cineasta inglês, né? Interessante, ele é um cara curioso, né? E tem essa luz no nariz, delineando o perfil do nariz e um pouquinho da boca e do queixo. Mas é um retrato diferente. A gente não vê muito isso, a gente não faz muito isso. Mas eu acho que vale a pena, pelo menos, alguns experimentos, de vez em quando, tentar uma coisa assim. Aqui o Andy Warhol, artista plástico americano, que morreu assim relativamente jovem. Né? Veja as mãos, aí ele tinha um cabelo bem branco e o pincel escolhido também é um pincel que dá essa impressão de ser da cor do cabelo,
ou quase isso, e também é uma imagem curiosa, diferente. Eu nem gosto. Fundo pretão. Esse é o Bertrand Russell, filósofo e matemático inglês. Olha o cigarrinho também. Veja que aí ele já tem, a imagem tem um pouco mais de dinâmica. Né? O Bertrand Russell está quase se movimentando, mas olhando de frente, os ombros um pouco inclinados. É um retrato simpático. Esse é o Jean Cocteau, cineasta francês, artista, mas principalmente cineasta. Veja que é um perfil parecido com o do inglês. Oh, meu Deus, esqueci. O Alfred Hitchcock. Esse é o Jean Cocteau, francês. Bom, agora nós vamos ver um outro americano chamado Arnold Newman. Morreu em 2006. Esse é ele. Eu sempre gosto de mostrar a cara do fotógrafo, de quem eu estou falando. A gente tem uma coisa que eu gosto muito no Newman, é que ele tem uns cadernos. Eu vi reproduções onde ele anotava tudo. Tudo que ele fazia, ele anotava. Claro que na época do filme era um pouco diferente, porque se fotografava menos, né, a produção era muito menor, e ele ia anotando em cada filme a revelação, como é que ele processou, como é que ele expôs, etc. Então esse é o Arnold Newman. Tem várias fotos dele. Portanto, nós estamos no fotógrafo número 4. Olha que retrato diferente. Esse é o Dwight Eisenhower, presidente americano por dois termos. E ele foi general do exército americano e foi o líder, o comandante supremo das tropas aliadas durante a Segunda Guerra. Então, Eisenhower. Esse é o Dr. Thurgood Marshall, juiz da Suprema Corte americana. Foi o primeiro negro a participar da Suprema Corte americana. Veja que aqui o Arnold Newman muda um pouco. Ele coloca o retratado para baixo, né, mostrando a estante, os livros lá para cima. Então os olhos estão no terço inferior da imagem. Acho um retrato muito legal. Ele não está segurando um cigarro. Isso que está na mão dele é um lápis. Aqueles lápis amarelos com a borrachinha na ponta. É um Thurgood Marshall. A Marilyn Monroe, né, também um retrato um pouco mais aberto. Esse óculos escuros. Veja que não tem reflexos nos óculos. Então ele deve ter orientado como colocar a cabeça para não ter reflexão da cena nos óculos escuros. Óculos escuros, quando a gente usa direito, também é uma coisa bastante fotogênica, ajuda a construir uma imagem. Esse é o Mondrian, famoso pintor suíço, fotografado pelo Arnold Newman. Interessante. E veja, é uma composição sofisticada. E se você olhar, você vai perceber que essa imagem é cortada lateralmente, porque não tem nenhum filme tão comprido como esse. Né? Não tem, não sei se fosse um 6x12, uma coisa assim, mas provavelmente ele cortou na hora de ampliar, o que não é nenhum problema. Cortar foto não é crime. Aqui é a Georgia O'Keeffe, nós já vimos ela fotografada pelo Adams. Né? Isso aqui é no rancho dela, no Novo México. Ela morou durante muitos anos no Novo México e pintava essas paisagens. Esse é o Robert Moses, 59. Esse homem era administrador da cidade de Nova York. Então, é uma foto que eu gosto bastante. Né? Tem uma certa coragem para produzir essa foto. Eu não sei qual é a altura dessa viga, ela pode estar a meio metro de altura, mas o fato é que é um resultado muito interessante. Colocou o retratado num canto, mais ou menos num terço, o Empire State lá no meio, o prédio da Chrysler do outro lado, o prédio. Esse prédio quadrado, acho que é as Nações Unidas, mas não tenho certeza. E veja só, tem uma versão colorida, que eu acho bem bacana. Eu acho que nesse caso eu gosto mais da colorida do que da preto e branco. Então, Arnold Newman fotografando Robert Moses, administrador da cidade de Nova York. Esse é o Eugene Smith, grande fotógrafo americano, né, no laboratório dele. A gente vê no fundo algumas cópias de fotografias do Gene Smith. Do lado esquerdo, embaixo, assim, tem uma foto famosa do Smith da a mãe e uma criança tomando banho de ofurô. O Gene Smith tem um trabalho muito importante na história da fotografia americana e mundial. Talvez o trabalho mais importante dele tenha sido Minamata, quando ele foi fotografar a Baía de Minamata, no Japão, que foi uma baía que foi envenenada por mercúrio. Ele passou bastante tempo lá fotografando e ele foi atacado pela Yakuza japonesa. Ficou meses no hospital, quase morreu.
Então esse é o Dean Smith. Eu gosto desse retrato também. Na verdade, assim, eu escolhi os que eu gosto, né? Acho que tem sentido isso. Esse é o Frank Lloyd Wright, né? Grande arquiteto americano, talvez o mais, não vou dizer importante, mas o mais famoso arquiteto americano do século XX. Frank Lloyd Wright. Esse é o Noguchi, escultor de origem japonesa, mas que vive nos Estados Unidos. Olha que interessante o fotógrafo tomar a iniciativa, né, para colocar o escultor dentro da própria obra, né? Acho que fica legal. Tem que ter coragem, tem que ter imaginação, tem que pensar. Olha, eu estou sendo contratado para fotografar um escultor. Quase todos esses trabalhos são trabalhos contratados. Então, o fotógrafo é chamado por uma revista, por um jornal, enfim, por alguém que tinha interesse em fotografar, em ter imagens de uma certa pessoa. O Stravinsky. Lembra que eu mostrei para vocês o Stravinsky fotografado pelo Weston em 1935. Aqui é em 46. Eu acho esse retrato muito legal. Veja a coragem do fotógrafo para deixar a personagem ou o personagem num cantinho ali. Mas está mais do que bom, é mais do que representativo. Então, esse pianão, com esse desenho preto, as paredes cinzas de um lado, mais clara do outro, é muito bonito. Eu lembro que uma vez eu peguei um trabalho que tinha que fotografar um hotel muito bonito, e no hotel tinha um piano desses, de cauda, bonito, um piano grande. Falei, vai ser dessa vez que eu vou fazer a foto do Stravinsky. E tinha lá um camarada que tocava piano, eu pus ele no canto, ficou horrível, não deu certo. Esse é o Man Ray, artista americano, fotógrafo, inclusive, que vivia em Paris, fotografado no ateliê dele. Veja que interessante. Claro que aquela vassoura não estava lá. Essa vassoura foi colocada lá porque é um elemento que ajuda a composição, melhora muito. Então, é importante a gente não querer fazer as coisas às pressas. Se você tiver que fotografar alguém, faz com calma. É melhor fotografar menos, com mais calma, com mais cuidado. Às vezes o retratado fica muito nervoso, fica muito agitado ao ser fotografado. No mundo digital é tranquilo, porque pixel é barato. Mas quando a gente fazia retratos com filmes, a gente fotografava um pouco a pessoa sem colocar filme na máquina. Você ligava a máquina no flash, disparava o flash, plec, plec, plec. A pessoa achava que a gente estava fotografando. Mas não, a gente estava apenas fazendo com que a pessoa ficasse um pouco mais relaxada. Então, às vezes, vale a pena você bater algumas imagens para a pessoa acalmar um pouco e depois você fotografa. Lembrei agora de uma história de um fotógrafo americano chamado Tony Vaccaro. Tony Vaccaro foi um fotógrafo soldado. Ele era soldado do exército americano e levou para a Segunda Guerra uma máquina. E fotografou coisas incríveis. Ele não era fotógrafo do exército, ele era soldado. E depois ele voltou para os Estados Unidos e virou fotógrafo. E ele foi contratado para fotografar o Picasso. Segundo dizem, o Picasso já tinha sido muito fotografado. Então o Vaccaro chegou lá, fez uma foto, falou, puta, essa foto é do Carlos, essa foto... O Picasso fazia as mesmas caras, mesmos gestos. Aí o Vaccaro, sabiamente, eu acho legal essa história, ele pegou a Leica dele assim e chacoalhou, falou, filme, né? Máquina de filme. Ah, acho que está quebrada. Aí o Picasso mudou de expressão e ele, pá, fotografou. A gente tem que usar alguns truques às vezes. Esse é o Marcel Duchamp, artista plástico francês, né, fotografado contra o espaldar da cadeira. Meio de baixo para cima, com esse narigão, ele olhando para cima. Fica um retrato muito chique, muito bonito. O John Kennedy, presidente americano na Casa Branca, essa foto é feita um pouco de cima para baixo, com luz natural. Esse é o Ben Gurion. Ben Gurion foi o primeiro-ministro de Israel. Um cara muito importante na história de Israel. Isso é a fundação de Israel. E, segundo eu li, esses papéis são um esboço da Constituição de Israel. O Ben Gurion estava trabalhando nisso. O Max Ernst, pintor alemão, de novo, uma cadeirona grande, a fumaça, o cigarro, e o retratado contrariando o que é mais habitual na parte de baixo da imagem. Mas percebam que tem vários componentes que ajudam a formar a imagem. É muito interessante. E o cigarro entra mais uma vez. Essa foto é de 42. A Marilyn Monroe, eu não lembro o ano, eu não sei o ano. Veja, ela está com um dos olhos fechados e o outro olho assim, obstruído pelos dedos e pelo cigarro. Mas ela é assim, facilmente reconhecível.
o Miró, pintor espanhol, importante, né? E veja, está bem cortado o pulso dele. É fácil falar depois, né? Talvez se aparecesse um pouquinho mais de pulso, talvez ficasse mais interessante. E quem sou eu para dar esse tipo de palpite, né? A gente criticar a fotografia é uma coisa muito fácil. Vai lá fazer. E aqui o Frank Stella, artista plástico. Seguramente, o Newman foi contratado para fotografar esses artistas. Veja que legal ele ter coragem de deixar o artista pequenininho lá e enfatizar muito a obra, né? Nesse caso, essa imagem colorida, muito saturada, contrastada, né? Acho muito bonito e muito interessante. E a gente tem que dar oportunidade para a gente pensar nisso, não ficar com aquela coisinha muito careta. Isso que é legal ver retrato. E o último fotógrafo, o número 5, é o René Bourri, suíço, veja, nasceu em 33. E o René Bourri teve algumas vezes no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, conversei um pouco com ele. Então. Era um cara bem... Já é um senhor, eu devo ter conversado com ele por volta do ano 2000, 99, por aí. Mas tive essa oportunidade. Vou mostrar os retratos do Bourri. Aí, ó. O Che Guevara, ele foi fotografar o Guevara em Cuba. É um retrato interessante, feito com uma câmera pequena, 35mm, né? E o Guevara era arrogante, assim, ele tem um aspecto bem arrogante. Esse é o Le Corbusier. Le Corbusier é um grande arquiteto suíço. Tem um nome complicado. Le Corbusier é um apelido dele, não é um nome verdadeiro. Tem aí embaixo. Eu gosto também desse retrato. O Picasso, que foi muito fotografado. Todo mundo importante sim fotografou o Picasso. Esse é o Oscar Niemeyer, nosso arquiteto brasileiro, quando estava projetando Brasília, né? Durante o processo da construção da cidade. Esse é o Niemeyer e esse é outro do Niemeyer. Até onde eu me lembro, é no escritório do Niemeyer no Rio. Eu já li, mas não tenho certeza absoluta. Então, 2 fotos do Niemeyer feitas pelo René Bourri. Aí, se a gente olhar para a imagem de perto, você vê que ele está desenhando alguma coisa de Brasília. Esse é o Henri Cartier-Bresson, vocês conhecem, um grande fotógrafo francês, fotografado pelo René Bourri. Olha lá o Cartier-Bresson com o cigarrinho, uma lente de aumento, olhando uma folha de contatos. Esse é o Giacometti, escultor suíço. Percebam, ele corta um pedaço do pet do cabelo do Giacometti. Tudo bem. O importante é o que essa foto mostra, a dinâmica, o Giacometti no estúdio com aquelas personagens que ele cria, aqueles homens magrinhos de bronze. Isso é o que interessa mesmo. Não precisa ser tudo quadradinho. Essa foto é em Brasília, logo depois da inauguração. Uma família de brasileiros, aí vocês enxergam o homem, 1, 2, 3, 4 crianças e a senhora. Provavelmente é gente que trabalhou na obra, trabalhou na construção de Brasília. Essa imagem está muito no contraluz, então a gente não tem detalhes nas pessoas, a gente não consegue enxergar com nitidez o rosto de cada uma das pessoas. É um problema de contraluz muito forte. Claro que hoje, com uma câmera digital, os recursos digitais, a gente conseguiria abrir o rosto de cada uma dessas pessoas e crianças. Essa é no Rio. Veja o menino, vendedor de pipa no Rio. Aqui, o René Bourri já conseguiu detalhes no rosto da criança, mas percebam que o resto está super exposto. Né? Para que ele conseguisse detalhe no rosto do menino, ele acabou fazendo uma superexposição para o resto da cena. Acho que esse é o último. É o último retrato que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu sair daqui. Comando Tab. Parar a apresentação. Agora voltou só para a minha cara aqui. Então a gente viu 5 fotógrafos. O Weston, o Adams, o Karsh, o Arnold Newman e o René Bourri. Eu tenho um monte de material preparado. Então esse é Retratos em Fotografia número 1. Daqui a uns dias eu faço o número 2 e vou colocando isso no YouTube para que vocês possam conhecer, principalmente para os mais jovens. Eu sempre penso naquelas pessoas que estão começando a fotografar, tateando.
Hoje é mais fácil do que era quando eu comecei. Quando eu comecei, era um deserto total, né? O Brasil era um país muito longe do resto do mundo, muito fora do que acontecia. Então a gente era mal informado. Aqueles que conseguiam viajar, sair do Brasil, vinham com algumas informações. Mas o fato é que a gente aprendia as coisas em livros, né? Coisa que eu sempre recomendo. Como é o melhor jeito de aprender fotografia? Olhando livros de fotografia. Ah, mas e a técnica? Bom, aí técnicas tem que olhar livro de técnica. E eu sempre digo o seguinte: por que é melhor aprender em livros do que na internet? Porque o livro, se não for bem feito, se não tiver uma boa edição, se não tiver uma curadoria para construção do livro, não vende, dá prejuízo. Então o editor toma cuidado. Na internet todo mundo publica o que quer e aí tem de tudo. Então um bom jeito de aprender fotografia é olhando livros. Eu tenho uma biblioteca, não é excepcional, é razoável apenas. Mas consegui ter uma ideia do que acontece na fotografia em geral. Tá bom, turma. Vamos parar. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima. Tchau.